Voltamos com o programa Opinião Regional e agora vamos falar sobre o câncer, esta doença que mata milhões de pessoas todos os anos. Seria ela uma doença na alma? O hospital do Ribeirão da Ilha, em Florianópolis, é um hospital o grande foco deles é no câncer. E muita gente se curou de câncer ali. Muita gente. Câncer de mama, nós mesmos estivemos lá acompanhando, para conhecer, acompanhamos eles um dia todinho. Entramos nas salas de cirurgia, vimos como é feito. É como se fosse uma cirurgia normal. Eles, para nós aqui, vamos dizer assim, ele simula um corte, tira o que tem que tirar e sempre, você não vê nada que não é evidente, né? Ali ele desinfeta, ele faz asepsia e depois ele dá os pontos. É uma cirurgia mesmo, só que sem corte, sem absolutamente nada, mas que funciona mesmo. Grace prefere não mostrar o rosto. Ela não é adepta à doutrina espírita, mas acredita em vida após a morte e diz que já presenciou 2 milagres. Quando eu nasci, eu já acredito que eu seja um milagre, né? Porque eu tinha 21 dias, a minha mãe conta que eu tive meningite daquela mais grave que fica com sequelas. E ali o médico mesmo falou que eu não tinha chance nenhuma, que a minha água da coluna estava muito podre e só Deus mesmo com milagre. Ou eu ia ficar no fundo de uma cama inválida, não ia ter nada. E hoje eu tenho 27 anos e com a promessa da minha mãe que ela falou, rezou e que Deus atendeu, eu não tenho uma sequela, né? Quando eu tinha 9 anos de idade, eu sofri um acidente que meu avô fazia feiras, né? Daí a gente foi numa tifa lá em Birama e a gente quase caiu no rio com o caminhão. Ele ficou reto, né? Inclinado, e eu lembro que na hora eu escutei um vulto, eu vi um vulto e escutei. Daí ele falou pra mim, pula. Eu pulei do caminhão e não caí dentro do rio, que era um poço, eu ia morrer na hora, né? De fora do caminhão, em cima de um barranco de 3 metros, falei, mãe, eu tô aqui, sabe, amanando. Como? Uma criança de 9 anos, sem noção nenhuma, né? Daí uma vizinha veio e falou assim, olha, vamos lá em casa tomar uma água com açúcar e não sei o que, né? Assim, pra nós se acalmar, que nós estávamos muito nervosos, né? Daí na ida, eu juro por Deus, juro pela minha filha, eu vi um homem no céu com um monte de luz em volta. Ele falou pra mim, sempre que você precisar, conte comigo, eu te amo. E apagou a luz e ele estava com as mãos abertas. E sabe aquela imagem que a gente vê na igreja, que vê ele cabeludinho, tudo? Era ele. Daí era Deus, sabe? Meu. E daí, a partir daquele momento, eu nunca esqueço disso, em nenhum momento. E eu lembro disso direto, sabe? Era ele, não tem outra explicação. Olha, existe muita mistificação, muita ideia errada sobre os espíritos. É bom explicar que uma pessoa, nós somos espíritos vivendo uma experiência terrestre, carnal. Então, todos nós somos espíritos. Existem 2 categorias, os encarnados, que somos nós, e os desencarnados, que são os espíritos que estão aí nos mais diversos lugares. A pessoa, quando desencarna, vai para outra dimensão, ela vai exatamente como ela é. Então, se é um espírito ignorante, quando ele morre, não vai se transformar num sábio. Se é um bandido, não se transforma num santo. Cada um é o que é. Então, espíritos elevadíssimos, esses sim, digamos que sabem de tudo. Mas a grande maioria dos espíritos que estão por aqui, dentro da órbita de influência do planeta Terra, o seu conhecimento é bastante limitado. Ou seja, tem espíritos bons e maus? Tem. Eu nem diria maus. Existem espíritos evoluídos e involuídos. Ele não é mau, ele está mal. Até que ele aprenda, receba as lições que a vida lhe ensina, que as várias reencarnações vão lhe passar, ele vai entender o valor do bem e vai se transformar. Existem, desde a antiguidade, desde a época, vamos citar a Bíblia, desde a época de Moisés, ou antes disso, a humanidade tinha contato com o mundo espiritual. Então nós temos, né, o intercâmbio espiritual. Alguns mais acentuados, como os médiuns ostensivos, ou aqueles que diariamente são intuídos, como todos nós somos intuídos pelos nossos
mentores, nossos guias espirituais. Nós temos todo dia uma intuição, sendo ela profissional, pessoal, para a nossa evolução, para aquilo que nós devemos prosseguir nesta vida. Pode ter uma lembrança de outra vida, de uma outra existência, de convívio em determinados momentos. Até tem vários cientistas hoje, a ciência está comprovando várias reencarnações, principalmente com crianças que viveram em outras épocas, em outras comunidades, em outros países, que lembram perfeitamente o que aconteceu naquela vida, do seu desencarne, da sua morte, vamos dizer assim, ou então do convívio com familiares, inclusive, que em outras épocas podem ter sido o pai, o avô. Nós temos a imagem, nós crescemos e até hoje todo mundo diz, e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Será que não é o contrário? Não foi o homem que fez Deus à sua imagem e semelhança naquela pintura de Michelangelo na Capela Sistina, né? Aquele Deus grisalho, de expressão fechada. Quem somos nós para querer definir Deus? Aliás, a definição que mais me satisfaz hoje é que Deus é uma força que envolve o universo todo. Nós estamos imersos nessa energia chamada Deus. No momento em que eu estou prejudicando alguém, Deus não está em mim. Se eu estiver fazendo a caridade, ajudando alguém, Deus está em mim. Então Deus é essa energia que está em mim ou não, depende somente de mim. E muita coisa, hoje em dia, nós temos que começar a fazer uma releitura. Mediunidade é uma capacidade que as pessoas têm de se comunicar com o mundo espiritual. E isso é uma coisa inerente, vamos dizer assim, a parte orgânica. Então, assim, isso acontece no meio social mais pobre, no meio social mais rico. Então são capacidades mentais. Isso, segundo vários pesquisadores, ele acontece em função de uma glândula que chama-se glândula pineal, que é uma glândula que a gente tem mais ou menos no metade do cérebro, aqui no meio do cérebro, que ela é cheia de cristais de apatita, que chama. E esses cristais, eles captam um campo energético. Então, por exemplo, tem pessoas que através desse campo energético têm o poder de visualizar o mundo espiritual, né? São os médiuns videntes. Tem aqueles que captam o pensamento do espírito, são médiuns intuitivos. Eu sou um médium intuitivo, né? Tem médiuns que eles entram, vamos dizer assim, em comunhão com aquela energia e esse mundo ele consegue passar através da psicografia. Chico Xavier é um exemplo desses, né? Então, médiuns são pessoas e não são diferentes daqueles profetas que existiram antigamente. Porque se você for ver, por exemplo, todo o conhecimento bíblico veio através de quem? Dos profetas. Quem eram os profetas? Eram os médiuns da época. Só que você dava o nome de profeta, não dava o nome de médium, né? Se você, por exemplo, for estudar o profeta Isaías, você não tem conhecimento de quem foi Isaías, porque foi há muito tempo. Agora, quem foi Chico Xavier? Não tem o filme que você viu lá, que você disse que você gostou bastante? Então, assim, o Chico Xavier, que é um médium, vamos chamar ele de profeta, então você pode estudar o caráter dele. O que ele fez na vida dele? Então, é um médium que você pode palpar, né? O Isaías, você tem referências bíblicas. Só que quem que botou aquelas referências bíblicas lá? Então, mas não deixa de ser médium, você entende? Então, todo esse conhecimento veio através de pessoas magnetizadas ou mediunizadas, né? E isso acontece, você em casa, você está com uma dúvida, daqui a um pouco você reza, daqui a um pouco vem aquela solução para você. Quem que está passando isso para você? Teu mentor. Todo mundo acredita que tem um mentor, um anjo da guarda, então todo mundo é médium. Você entende? Uns que têm a visão que isso está acontecendo de uma forma mais, vamos dizer assim, mais forte, são aqueles médiuns, vamos dizer assim, que tem, como é que a gente chama esse, é um médium ativo, é um médium, me ajuda com a palavra, esses que estão, é a mediunidade que está mais, vamos dizer assim, em evidência, vamos dizer assim, esses que vêm, esses que sofrem uma pressão mental, muitas dessas pessoas que estão nesses manicômios, são pessoas que têm mediunidade, são caracterizadas como uma esquizofrenia, e a esquizofrenia nada mais é do que a mediunidade num estágio em desequilíbrio, vamos dizer assim, né? E essa mediunidade, então, ela pode estar em vários níveis, na verdade, né? Mas o médium é esse que faz o intercâmbio do mundo espiritual com o mundo material. Raramente o mentor, ele vem e se identifica para a pessoa.
O mentor, na verdade, é um espírito simpático, muito próximo a você, ao nosso eu espiritual, que se prontificou a vir à Terra junto conosco para nos orientar e nos acompanhar na nossa missão terrena. Cada encarnação é uma missão, é uma oportunidade de evolução. Então, nosso mentor, cada um de nós tem um mentor. E através das intuições, do direcionamento para o bom caminho, você percebe que é o seu mentor, que o seu mentor jamais vai te direcionar para um caminho ruim, e sim para o caminho que você precisa. Às vezes, como pessoas, como seres humanos, nós precisamos passar por caminhos difíceis. Esses caminhos não significam um castigo divino, mas sim uma oportunidade de nós estarmos pondo em prática aquele nosso aprendizado de maior compreensão, maior paciência ou maior tolerância. Muitas vezes nós não conseguimos compreender que às vezes um caminho mais difícil, de espinhos, é o caminho que nós precisamos para que nós possamos chegar do outro lado e dizer, nós cumprimos nossa missão, passei por um caminho difícil. Tarefas fáceis não trazem benefício nenhum. As tarefas mais difíceis é o que nos proporciona uma maior elevação espiritual.